Olá, senhores. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Como todos já sabem, o meu nome é Rafael e nessa nossa primeira videoaula dessa nova matéria, vamos tratar aqui sobre revestimentos metálicos, certo? Revestimentos metálicos. Bom, qual é o papel disso para o inspetor de equipamentos? Simplesmente fundamental. Por quê? O principal item a ser verificado por um inspetor de equipamentos em geral, não é a primeira vez que digo e provavelmente não será a última, é a capacidade de verificar o que? Se há ou não corrosão. E o revestimento metálico ele tem influência direta na prevenção contra tal efeito, certo? O efeito corrosivo, uma vez que vale lembrar sempre que o revestimento metálico, por melhor e mais adequado que seja, ele não é necessariamente o mais indicado, certo? Não necessariamente, melhor dizendo, um que apresente a máxima eficiência ao ponto de impedir que haja corrosão. Ele simplesmente atenua, né, a velocidade, ele reduz a velocidade do processo corrosivo, ele não elimina a possibilidade. Então, há um grande abismo entre um revestimento ser efetivo ou não, muito embora, mesmo sendo efetivo, ele ainda assim é um revestimento que não vai impedir sempre que haja corrosão. Então, depois esse breve diálogo introdutório aqui, vamos falar sobre a sistemática da aula, né? Como todos já sabem, trata-se de uma apresentação de slides com a respectiva leitura e, se houver porventura necessidade de explicar esse parágrafo anteriormente lido, eu explico. Se não, simplesmente passamos adiante, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa primeira videoaula. E não há forma melhor de começar do que pela introdução. Então, vamos lá, vamos entender o que são revestimentos, afinal de contas. Revestimentos são películas aplicadas sobre a superfície metálica que dificultam seu contato com o meio corrosivo, com o objetivo de minimizar a degradação pela ação do mesmo. Ou seja, isso nos remete ao que eu acabei de dizer. Bom, películas aplicadas sobre a superfície metálica, ou seja, você tem o substrato, que é a sua superfície metálica, e você tem o revestimento que, né, abraça, por assim dizer, a sua estrutura metálica, né, a sua superfície metálica, dificultando seu contato com o meio corrosivo. O que significa dizer isso? Ele dificulta, ele não impede totalmente, certo? Então, continua havendo possibilidade de corrosão, com o objetivo de minimizar a degradação pela ação do mesmo. Com o objetivo de minimizar a degradação do mesmo. Ou seja, ele não atenua, ele minimiza ao máximo, tanto em retardo temporário, certo? Quanto em intensidade, né? Por via dessa redução de tempo. Ele evita que o meio corrosivo atinja a nossa. A aplicação de revestimentos também propicia uma maneira econômica de combinar as propriedades do substrato metálico e a do revestimento, para a obtenção de um material de boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão adequada. Bom, pessoal, olha só. Combinar as propriedades do substrato metálico e a do revestimento. Está até grifado. Veja bem, quando você tem o seu substrato, que é o seu metal de base ali, a sua superfície metálica, e você associa você associa um revestimento metálico, o que acaba acontecendo? Você acaba criando ali uma união, uma liga, não necessariamente um aço liga, mas você gera o quê? Uma liga, você fortalece aquele metal de uma maneira que você aumenta ali a resistência mecânica dele a certas propriedades, como temperatura, alguns esforços de pressão, e você também faz o que? Aumenta a corrosão, que é a nossa ideia de proteção inicial. Tempo de proteção do revestimento versus vida útil. Depende de quê? Da natureza química, ou seja, qual é aquele tubo ali, qual é a natureza dele, ele está tratando de quê exatamente? Isso influencia.
Forças de coesão e adesão. Muito bem, quais são as forças que atuam de forma coesa, né, em coesão, e quais são as forças que têm potencial de aderir, de adesão ao nosso substrato? Temos a espessura. Espessura de quem? Do metal de base, certo? Temos ali também, ó, a capacidade de permeabilidade, de passagem do eletrólito através da película. Outro item. E por fim, o mecanismo de proteção, certo? Qual é o tipo de revestimento, qual é o tipo de proteção que você está aplicando ao seu substrato? Bom, falando em mecanismo, os mecanismos de proteção anticorrosiva conferidos por uma tinta ou sistema de pintura são definidos tomando-se a superfície metálica como referência. Então nós temos que o metal de base é a nossa referência. Temos três tipos inicialmente. Temos o método de proteção por barreira, como já vimos isso na aula de proteção catódica. Vimos também a inibição anódica, que é você fazer uma proteção, né, um revestimento anticorrosivo por meio da camada de passivação. E temos por último a proteção catódica, que é o que? É geração de pilhas galvânicas, né, de pilhas elétricas pelas quais elas protegem o seu substrato. Falemos primeiro da barreira. Bom, a barreira é uma película impermeável interposta entre o substrato e o meio corrosivo, certo? Então ela é uma barreira que não permite a passagem de líquido, né, que é colocado entre o quê? Entre o substrato e o meio corrosivo, o que significa dizer, é aquela que simplesmente envolve o seu metal de base, fazendo com que ele fique protegido ali entre do meio corrosivo, né? Uma importante propriedade da barreira é a sua porosidade reduzida. Você tem uma redução das camadas de poro. Fator tempo. O eletrólito chegará à superfície metálica e iniciará o processo corrosivo, certo? Mas isso, evidentemente, que num tempo reduzido, como já lhes disse. A falha do revestimento ocorrerá sempre por corrosão embaixo da película, ou seja, vai chegar uma hora que a película ela não necessariamente irá se romper, mas ao invés disso, abaixo da superfície da película será gerada uma interface entre o substrato e a parte posterior da película, e nessa interface vai ocorrer o que? A geração da sua corrosão. Uma exceção, casos em que a própria película é atacada pelo meio corrosivo ou danificada por ações mecânicas. Evidente que, como para toda regra há a sua exceção, o que acontece no caso da barreira? Qual é a exceção cabível a essa situação? Muito simples. Olha só, quando a tua película ela é atacada diretamente, ou seja, a corrosão ela não nasce abaixo da sua película, ela nasce acima e ataca, rompendo assim a barreira. Ou danificadas por ações mecânicas. Que ação mecânica seria essa? O choque dessa película com algum outro material, sabe, uma pedra que bate, ou um pedaço de metal que bate, qualquer coisa do tipo, certo? Eficiência do revestimento, espessura e resistência ao meio corrosivo. Ou seja, o que a barreira, a resistência por método de barreira confere? Uma espessura melhor, livre de porosidade, né, com a porosidade reduzida, e aumenta assim a sua resistência ao meio corrosivo, o que caracteriza ela como um meio corrosivo, um meio de proteção, né? Falemos agora da inibição anódica, que trata de camadas de passivação. As tintas de fundo contêm determinados pigmentos inibidores que dão origem a quê? A formação de uma camada passiva sobre a superfície do metal, impedindo que sofra o processo de corrosão. Então, as tintas de fundo, que como nós já vimos são conhecidas como primers, certo? Elas contêm o que na sua composição? Alguns pigmentos de origem inibidora, que dão o que? Que elas dão origem ao que? A uma criação. A partir desses pigmentos inibidores, você tem a formação de uma camada passiva sobre a superfície do metal, impedindo o que? Que ele sofra diretamente um processo de corrosão. Aí aqui abaixo temos detalhados os pigmentos mais comuns, que são os de Zarcão, como já havia lhes dito, né, que é Pb3O4, no caso chumbo e oxigênio, óxido de chumbo.
plúmbico, né, no caso, e os cromatos de zinco e fosfatos, né? Cromatos e fosfatos de zinco são os pigmentos mais comuns para a formação de camadas de passivação, certo? Esses pigmentos inibidores. E em terceiro lugar aqui temos a proteção catódica, né, que é o mecanismo usado para ampliar a vida de um revestimento. Consiste em formar o que, como eu já lhes disse, uma pilha galvânica entre o metal de base e o metal ou pigmento metálico do revestimento. Ou seja, já é uma pilha galvânica entre o metal de base, que é o nosso substrato, certo? E o metal que esteja envolvido na diferença de potencial aí, né, da geração de corrosão, ou até mesmo no pigmento metálico do revestimento. Ou seja, esse tipo de proteção ele atua de forma por diferença de potencial, né, a famosa DDP. Bom, ocorre quando se utiliza revestimentos metálicos menos nobres que o metal a ser protegido, ou tintas com pigmento de zinco, certo? Então, qual a principal situação que é empregado aí a proteção catódica? Quando se utiliza revestimentos metálicos de origem menos nobre que o metal a ser protegido, ou tintas com pigmento de zinco. Por quê? Pois elas acabam servindo como metal de sacrifício, certo? Elas se oxidam para poupar o seu metal de base. O metal menos nobre se oxida, como acabei de dizer, preferencialmente, protegendo assim o metal de base. É o chamado de anodo de sacrifício, certo? Você põe um metal de origem menos nobre e ele se oxida para proteger quem, por sua vez? O metal de base. Outra característica é o revestimento que é mais eletropositivo, certo? Você tem um maior potencial de oxidação, o que significa dizer que você tem o quê? Infelizmente, maior tendência à corrosão. Bom, temos aqui os revestimentos protetores, né, e a classificação de cada um. Revestimentos metálicos, revestimentos não metálicos, certo? São, por exemplo, as tintas, qualquer tipo de revestimento orgânico, cerâmico, certo? Temos os revestimentos de conversão ou revestimentos de produtos de reação do metal, certo? Temos também revestimentos orgânicos, revestimentos cerâmicos, certo? E todos esses configuram revestimentos. E só para esclarecer, revestimentos de conversão seriam aqueles no qual você tem o metal e você faz o processo de conversão física dele para você poder associar ao seu metal de base. Por exemplo, a zincagem a quente, a galvanização a quente, o clad, né, que é o cladeamento. Tudo isso são formas de conversão. Temos aqui, ó, as justificativas para a aplicação dos revestimentos protetores. O custo é caro, é o elevado custo dos materiais resistentes à corrosão, ou seja, é caro você ter um material que ele por si só resista à corrosão. Então há necessidade de que é mais em conta você aplicar um material mais barato, certo? No caso o aço carbono, e você aplicar a ele um sistema de proteção, certo? Contra a corrosão, de combate. Bom, resistência mecânica, como já disse no início, vários materiais resistentes à corrosão têm baixa resistência mecânica, por exemplo, plástico, borrachas e chumbo. Ou seja, eles são, por natureza própria, resistentes à corrosão. Porém, eles não apresentam resistência a ações mecânicas, coisa que o aço carbono possui, certo? E se ele possui resistência, muito embora ele não possua uma capacidade de resistência à corrosão igual a de um alumínio ou de um plástico, se você aplica o revestimento anticorrosivo nele, ele tem o quê? A possibilidade de ter essas duas energias aí reunidas, essas duas capacidades associadas. Bom, possibilidade de fabricação, ou seja, quando você tem aí a possibilidade de utilizar um material mais em conta, você pode fabricar em mais escala e mais peças sem medo do custo ser altíssimo. E a necessidade de uma superfície interna lisa, que é conseguido quando você tem um material seguro, né? Um material curto. Bom, temos aqui revestimentos protetores, um requisito importante. Qualquer que seja o material ou o tipo de revestimento, é muito importante que esse seja absolutamente contínuo e significa ser contínuo e perfeito. Se o material for diferente disso, o seu revestimento, certo? Se for diferente disso,
ele já não vai ser tão eficiente, então ele precisa ser contínuo. O que significa dizer? Ele tem a mesma eficiência nessa parte da tubulação, por exemplo, e vai ter que ter a mesma eficiência nessa parte. Somente assim, né, temos aí um revestimento de qualidade. E qualquer descontinuidade que haja no revestimento, seja ela uma falha, uma trinca, uma bolha gerada pela entrada de ar, por menor que seja, poderá resultar em um ponto de corrosão localizado no substrato. Ou seja, qualquer ponto de descontinuidade é um portal de entrada para os agentes corrosivos. Saibam disso, certo? E aquele pontinho que antes era só uma pequena trinca, a corrosão vai fazer com que ali se instale eletrólitos, né, agentes corrosivos, e vai fazer com que aquela pequena trinca se eleve ao ponto de ser uma danificação. Em alguns casos, a corrosão localizada poderá perfurar a parede do equipamento, em casos extremos, né, onde não há manutenção mesmo, mais rapidamente do que a corrosão uniforme que haveria se não houvesse o revestimento. Certo? Então, o revestimento é importante justamente para isso, não só para retardar o crescimento da descontinuidade, como também para evitar tragédias caso você não tenha a aplicação do mesmo. Bom, com essa explicação ficamos por aqui na nossa primeira videoaula. Espero que todos tenham entendido bem o que eu disse até agora, certo? De maneira que é importante que estudemos sempre essa matéria relacionada à corrosão, bem como todas as outras, porque afinal de contas é preciso que todos nós estejamos com a matéria bem fixada na nossa mente. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.